Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Vamos começar uma aula então, e nessa aula de hoje a gente vai falar sobre esforço mecânico, ok? Que é uma das características dos materiais importantes da gente saber. Bom, o esforço mecânico, ele tem a ver com forças que são aplicadas no material. Então, por exemplo, os materiais sólidos, eles tendem a se deformar ou até eventualmente romper quando eles são submetidos a solicitações mecânicas. Então, o esforço mecânico, ele também é chamado de solicitação mecânica. E ele ocorre quando a gente aplica forças sobre um corpo, certo? Então, solicitação mecânica é um sinônimo de esforço mecânico. Então, olha só, diversos tipos de força vão dar origem a diferentes solicitações, ou seja, diferentes esforços. Pensa aí vocês na casa de vocês, se eu tenho aqui uma garrafa d'água e eu começo a empurrar essa garrafa bem na base dela, o que vai acontecer com ela? Provavelmente eu vou deslocar essa minha garrafa aqui, ó, ela vai andar aqui para a direita. Se eu pegar essa mesma força externa e aplicar aqui no topo da garrafa, com certeza essa garrafa ela vai rotacionar e vai cair. Vejam que é a mesma força que eu aplico, com a mesma intensidade e na mesma direção e sentido, só que em pontos diferentes do meu material. E isso leva o material a reagir de formas diferentes. Então aqui a gente tem um outro exemplo de diversas forças aplicadas no material e essas forças vão levar ao que a gente chama de solicitação mecânica, uma reação do material, ok? Até aí tudo bem? Então o esforço mecânico tem a ver com as forças externas que são aplicadas nos materiais. Quais são os tipos de esforços mecânicos que a gente tem? Os principais tipos: a tração, onde eu aplico forças que tendem a alongar esse meu material, a compressão, e aí dentro da compressão a gente tem uma reação um pouco diferenciada chamada flambagem. Vou estar explicando cada um desses esforços e o que é a flambagem. A torção, a flexão e o cisalhamento, certo, pessoal? Então aqui a gente tem alguns exemplos, visuais de cada tipo de esforço que afetam esses materiais. Então, qual é a diferença entre esse esforço externo e tensão? Bom, os esforços externos, elas vão ser justamente as forças que vai estar atuando sobre o corpo. Ela também é chamada de carga ou ação externa. Ou seja, até agora eu estou falando com vocês de esforço, certo? Só que o que acontece quando eu aplico uma força no material? Esse material vai tender a reagir, porque é um corpo extenso, não é um corpo pontiforme ideal. E aí essa reação a essa força externa, essa carga que eu estou aplicando, é o que a gente chama de tensão. Então, tensão vai ser justamente a resposta do material que está sendo solicitado pela ação externa. Ou seja, o material ele reage à ação externa, sendo que ela se divide ao longo de uma seção resistente do material. O que é isso? Se divide ao longo da seção resistente do material. Se a gente for pensar, dá para pensar na lei de ação e reação. Então, o que acontece? Toda força, ela vai gerar uma reação interna nesse material que vai ser distribuída numa seção reta. Um exemplo, eu tenho aqui uma força, isso é uma típica força de tração, e no momento que eu aplico essa força aqui nessa superfície, eu tenho toda uma reação desse material. Em cada seção reta, eu vou ter uma tensão correspondente a essa força que eu atuei. Ah, professora, é exatamente a mesma força? Não, a tensão ela é justamente a minha força externa, a minha carga externa, dividida pela área da seção transversal do material. Ou seja,
Essa tensão sigma aqui é a reação interna à força externa BC. E como vocês podem ver pela fórmula, não é igual, ok? E é justamente essa tensão interna, por exemplo, que no cisalhamento leva o material à ruptura, certo? Então, pela lei de ação e reação, a gente pode entender também que a tensão é o resultado da distribuição da ação externa no material. Tá vendo que ele está distribuindo a força? Na porção de matéria que resiste ao esforço. Certo, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, vai ter uma bibliografia associada aí para vocês tirarem essas dúvidas, e vocês também podem me mandar e-mail que eu vou estar respondendo as dúvidas sempre no dia e no horário da nossa aula, ok? Então, um exemplo de novo do que é um esforço externo e a reação do material interna, que é a sua tensão. Ó, um esforço de flexão, que é a força externa, são geradas tensões, que são as reações internas de tração, de compressão, e podem até ser geradas ações cisalhantes. Vamos pensar aqui nessa viga. Aqui eu tenho uma viga e a força de flexão ela é sempre perpendicular ao eixo da minha peça, certo? Na hora que eu aplico uma força aqui de flexão, que é a minha carga externa, olha o que acontece internamente com essa viga. Eu posso ter uma contração desse material nessa direção, as forças internas vão reagir. Vocês podem observar até aqui pelo próprio exemplo, pela própria figura. Então aqui eu tenho uma tensão interna de compressão. Por um outro lado, nessa outra face aqui da minha viga, está acontecendo o oposto. A tendência é que o meu material aqui sofra uma tração, como uma reação interna. Veja que ninguém está aplicando essas forças, mas ele está se alongando, ele está tendendo a se alongar desse lado de cá, certo, pessoal? E aqui, em alguma parte, eu também posso sofrer um cisalhamento do material. Ele não está definido aqui um cisalhamento nesta figura, mas eu poderia ter um cisalhamento aqui. Então, aqui em vermelho são as reações internas a um esforço maior de flexão que eu tenho. Então, o esforço de flexão seria justamente essa força externa aqui, essa carga externa vindo por aqui, que geram reações de tração, de compressão dentro do material, podendo até cisalhar esse material. Certo, pessoal? Então, essa é uma diferença entre o esforço externo e a reação interna do material. Até aí, tudo bem? Quais são os tipos, então? Vamos falar de cada um mais calmamente. Os principais tipos de esforços que afetam o material. As solicitações, elas podem ser uma solicitação simples, quando eu apresento um único tipo de esforço de forma isolada, ou uma solicitação composta, quando eu tenho dois ou mais tipos de esforços que estão atuando em conjunto. Lembrando que o esforço está relacionado com aquela carga externa. Então, por exemplo, quando eu tenho uma tração e uma compressão junto, forças externas aplicadas no material, eu tenho uma solicitação composta. Quando o material flexiona e torce ao mesmo tempo, eu tenho forças externas que estão gerando essa flexão e essa torção, isso também é uma solicitação composta. Não confundam com o exemplo anterior que a gente deu, que aqui só tem um esforço externo. Aqui a solicitação ela é simples, eu só tenho um esforço externo, que é a minha solicitação de flexão. O resto são tensões geradas internas, ok? Então isso aqui é um esforço simples com várias consequências para a peça. Vamos ver então um exemplo de solicitação composta. Um exemplo é a torção e compressão sobre engrenagens. Se a gente for pensar aqui, eu tenho uma engrenagem
e essa engrenagem, eu tenho o meu eixo principal ligado a essas engrenagens. À medida que essas engrenagens rotacionam, esse eixo aqui vai fazer uma força, pela lei de ação e reação, de torção, certo? Então, a própria engrenagem faz uma força de torção sobre o eixo, mas o eixo também reage a esse movimento, gerando uma força de torção aqui sobre esse ponto da engrenagem. Agora, a gente pode pensar, uma engrenagem, ela nunca está desacoplada de outras. Na hora que eu acoplo a minha outra engrenagem aqui, que está fazendo toda essa peça girar, eu vou ter um exemplo, um esforço de compressão. Então, nas próprias engrenagens aqui acopladas às outras, eu tenho uma compressão, certo? À medida que eu faço um esforço aqui, essa barra também reage com um esforço aqui e eu tenho uma compressão dessa minha peça. Então, vamos ver, eu posso ter duas forças externas aqui. Na hora que eu acoplo a minha engrenagem a uma outra engrenagem, vai ter uma força aqui e aqui eu tenho uma resistência desse material. Isso caracteriza forças externas de compressão. E na hora que eu rotaciono, por exemplo, essa engrenagem para cá e essa barra tende a ter uma resistência de rotação no sentido contrário, eu tenho aqui um exemplo de torção. Beleza, pessoal? Então, aqui são forças externas, são cargas externas que são aplicadas a essa engrenagem, caracterizando o que a gente chama de solicitação composta. Ok? Então, vamos ver um a um quais são os tipos de esforços. Atração. Atração vai ser uma força atuante que tende a provocar um alongamento da peça, no mesmo sentido e direção de força aplicada. Então, isso é importante, pessoal. Na hora que eu traciono alguma coisa, esse alongamento da peça é no mesmo sentido e direção da minha força. Vocês estão vendo que aqui eu tenho uma tração na horizontal, então ela vai alongar na horizontal, certo? O oposto que a gente pode pensar da tração é a compressão. Então, é uma força atuante que tende a produzir uma redução no tamanho da peça, no mesmo sentido e direção da força aplicada. Então, novamente, aqui eu tenho forças de compressão na horizontal, ok? Então, a minha compressão, a diminuição do tamanho da peça vai ser também na horizontal. Certo, pessoal? Então, uma compressão, ela sempre é aplicada, reduz o tamanho da peça na mesma direção que eu estou aplicando a minha força. E aí vem a exceção da compressão, que é um outro tipo de coisa. O que acontece, pessoal? Vamos pensar aqui numa barra muito fina, ou seja, que essa seção reta, essa área de seção reta comparada com o comprimento dessa barra é muito pequena. Pensa aí numa barrinha bem fina, como por exemplo, a gente tem vergalhões de aço. Às vezes esses vergalhões entram em vigas e eles são extremamente longos e não são grossos. Quando eu tenho essa situação, na hora que eu aplico uma força de compressão, pode acontecer que a barra ela se flexione, ela mude de direção. Veja que isso não é um esforço de flexão. Por que não? Então, olha só, porque o esforço de compressão, ele acontece aqui, ó, no mesmo sentido do eixo principal da barra. Então, o esforço de compressão em uma barra de seção transversal muito pequena em relação ao seu comprimento, um exemplo, esses vergalhões de obra, tende a produzir uma curvatura na barra. Então, além de eu comprimir ela pode envergar. Na hora que produz essa curvatura na barra, eu chamo esse esforço de flambagem. Mas no fundo, então a flambagem ela vai ser uma consequência de um esforço de compressão, que ao invés de só reduzir o tamanho aqui dessa barra, vai acabar envergando ela, certo, pessoal? Então, uma consequência de um esforço de compressão pode ser tanto a redução do tamanho
como a gente viu aqui, ou então o fenômeno da flambagem, que é quando tem essa curvatura, certo? Um outro tipo de esforço mecânico é quando ocorre uma quebra, um corte nessa peça. Então, olha só, forças atuantes tendem a produzir um efeito de corte, isto é, um deslocamento linear entre as seções transversais. O cisalhamento ele gera um deslocamento paralelo em sentidos opostos de duas seções da peça. Então, eu posso cisalhar a peça na vertical, olha só, forças opostas que causam o quê? Tendem a causar um corte aqui na peça, ou seja, um deslocamento da minha seção transversal. Aqui está o eixo da minha peça e aqui a seção transversal nela. Esse exemplo aqui é um exemplo de um cisalhamento na vertical, mas eu posso ter também um cisalhamento na horizontal. Então veja que aqui são forças atuantes na horizontal e se eu pegar essa seção reta aqui, ó, ela cisalhou. Teoricamente, esse pedaço e esse pedaço eram para estar juntos e eu acabei fazendo um cisalhamento aqui, nesse caso, na horizontal. Você vê que desloca horizontalmente uma seção reta em função, em relação à outra. Aqui eu tenho um deslocamento vertical. Então, o cisalhamento, ele produz esse efeito de corte na peça, certo? A gente já viu dois efeitos aí. Aliás, vários efeitos. Eu tenho um alongamento, no caso da tração, eu tenho a compressão, com a redução do tamanho da peça, ou uma flambagem, e o cisalhamento, ele produz esse efeito de corte, certo? Então, acaba sendo uma ruptura mesmo no material. A flexão. A flexão, ela vai ser uma força que vai gerar uma deformação, mas é quando ela é aplicada de forma perpendicular ao eixo da peça. Ou seja, eu tenho o eixo da minha peça aqui na horizontal e eu aplico essa força, essa carga na vertical. Veja que isso é diferente da flambagem. A flambagem, ela ocorre, mas eu estou fazendo uma compressão, é no mesmo eixo da peça. A flexão se caracteriza por uma carga quando eu tenho uma força perpendicular ao eixo da peça, né? Um exemplo prático aí do nosso dia a dia é a questão do trampolim. Então, o trampolim ele é bem flexível e na hora que o atleta vem aqui e dá aquele pulinho, né, ou simplesmente fica em pé, eu tenho uma força que gera esse tipo de deformação, ok? E ela é perpendicular ao eixo da minha peça e acaba flexionando a peça. Então, qual é a grande consequência da flexão? É que ela tende a modificar o eixo geométrico de uma peça, certo? E por último, pessoal, a gente tem a torção, que é muito usada aí dentro da engenharia mecânica. Então, as forças que atuam em um plano perpendicular ao eixo, de tal forma que cada seção transversal do objeto tende a girar em relação às outras. Ou seja, é o famoso torque, né, gente? Eu vou aplicar um torque aqui que vai fazer tudo girar. Ah, o que é essa seção transversal do objeto girando? É porque são as reações. À medida que eu aplico um torque aqui, esse torque vai ser transferido para cada seção do material e a peça como um todo vai girar. Aqui a gente tem um exemplo de um eixo a torção e aqui um torno clássico, né? Então, a torção, é óbvio, ela tende a girar todas as seções da peça, uma em relação às outras, como acontece, por exemplo, numa manivela, certo, pessoal? E aí eu consigo fazer um torno, por exemplo. Muito bem, pessoal. Aqui a gente tem algumas referências, então, do nosso slide. Bons estudos. Qualquer dúvida, mandem e-mail para a gente. E vão ter um questionário lá na atividade remota de vocês para que vocês expliquem cada um desses esforços e deem exemplos dentro da engenharia mecânica. Ok, pessoal? Bons estudos e até a próxima!